O vídeo tá pronto, quer? Roda. Vamos lá, a gente sai com ele, vai lá. Roda, Thiago. Rodou o escuro. Olha a escuridão, minha gente. Volta pra mim. De Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu estava aqui botando meu sapato e pensando nessas coisas todas que estão acontecendo aí, tanto na política brasileira quanto na igreja. E existe uma coisa em comum, no entanto, os juristas que se percebem mais intelectuais, mais avançados nesse ponto, eles me parecem que cometem os mesmos erros dos evangélicos, mas num nível mais profundo, sem nem perceber ainda, né? No tocante ao esquartejamento da Bíblia, retirada de um versículo bíblico do contexto dele e dar a ele a interpretação que se deseja, sem se importar com o que o autor quis dizer, sem uma hermenêutica honesta, né? Então, fazem o que quiserem do texto e inventam as religiões que mais lhes desejarem inventar. Agora, no meio jurídico, eu vejo que isso acontece também. Eles estão o tempo inteiro querendo dar sentido aos textos, mas um texto, quando ele se torna um texto, ele já tem um sentido original. O autor já quis dizer alguma coisa com aquilo dentro de um contexto, de uma situação, um espaço e tempo. Então não cabe a ninguém tirar isso dessa situação, a menos que acompanhe a evolução que o espaço, o tempo e o contexto fazem, mudando o texto, dando um outro sentido ao texto, porque também a humanidade evoluiu adquirindo uma outra situação que necessita de um outro sentido. Ou então é melhor revogar aquela lei e fazer outra, não é? Mas não, a gente vê assim um esforço hermenêutico para encaixar o texto legal aonde eles querem, aonde eles precisam, e sem o menor compromisso com a equidade. É aí que eu acho que está o negócio. O evangélico que interpreta o texto à sua maneira, ele não tem o menor compromisso com a equidade. Não importa se a chave hermenêutica que ele usa vai resultar num entendimento iníquo. E que Jesus e a Bíblia inteira vive dizendo: o problema da humanidade é iniquidade. Então não importa se vai dar em iniquidade, importa que tem um texto bíblico aqui. Agora todo mundo tem que acreditar no que eu estou falando. E o jurista vai na mesma onda. Tem uma lei que diz? Tem. Então aplique-se. Mas isso vai causar um resultado terrível. Tem o texto legal, aplique-se. É um garantismo bíblico nos evangélicos. É um garantismo bíblico nos evangélicos, né? E é um pentecostalismo legal para os juristas. É uma falta de compromisso com a interpretação. Enfim, em ambos os setores, o que falta é o compromisso com a equidade. Direito, antes de mais nada, é bom senso. Então, por que as interpretações não levam em consideração a equidade como um norteador? Né? As interpretações legais nunca deveriam se afastar da equidade, principalmente. O senhor não concorda, não percebe também essa falha de interpretação aí nos juristas do Brasil? O que tu acha, Braulio, também? Qual a tua opinião? Eu acho que você tem toda a razão. Tá tudo certo. E é o que eu digo o tempo todo, né? Tanto do ponto de vista hermenêutico na interpretação da Escritura, e como também foi o que os apóstolos disseram, quando disseram que houve leis que Israel praticou, mas que entraram em obsolescência, justamente porque a evolução humana aconteceu para além do que aquela lei naquele tempo, lá atrás, tinha conseguido prever. E para Jesus o tempo todo o que ele ensina é a justiça do reino de Deus, que excede a hermenêutica interpretativa dos escribas e fariseus. Existe uma justiça universal que todo mundo conhece,
que você designou como equidade, que significa o oposto de iniquidade. A iniquidade é o disparate contra a justiça, contra o equilíbrio, contra a equanimidade. E esse é um conceito universal em qualquer lugar do mundo. O mal é mal. Foi por isso que Jesus simplificou isso tudo dizendo: você quer saber qual é o sentido das coisas? Seja você a própria chave hermenêutica da vida, foi o que Jesus disse. Faça essa experiência. O que quereis que os homens vos façam? Fazei vós primeiro a eles. Eu não preciso perguntar o que a Constituição diz para saber o que é certo e o que é errado. Agora, como você disse acertadamente, alguns dos nossos juízes supremos são pessoas legalistas, agarradas a uma das vaidades mais profundas que o país possui, que é a multiplicidade dos egos dos julgadores. Eu tenho um amigo querido, que eu não vou dizer o nome, todo mundo o conhece, que me diz que nos tribunais superiores o cara mais humilde tem só 2 egos. Isso é bom. Tem gente ali com 7, com 8. Isso. Não estão nem aí para a justiça, eles estão aí para essa vaidade, essa fofoca legal. Essa dança aí. Do ambiente do tribunal, do fórum, das masturbações do legalismo. Enquanto Paulo diz que a letra mata, e eles não estão preocupados com o sentido superior da justiça universal. Absolutamente correto, meu irmão. E com relação à Escritura é isso. Jesus se tornou a chave hermenêutica. Depois de Jesus eu não preciso mais perguntar o que é nem o que não é. Em Jesus o que é, e o que não é está explicitado. Que alguém quer obedecer a Deus, obedeça a palavra de Jesus. Ele é a chave hermenêutica. Está tudo simplificado. E alguém quer andar segundo a lei dos homens, use a categoria do bom senso universal. E o que você quiser que os homens façam a você, faça você primeiro a eles. Jesus disse, essa é toda a lei. Toda a lei se resume nisso. Ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio, tantos outros ministros, ministro Lewandowski às vezes, tantos outros, que se aferram tanto à lei que esquecem do espírito dela. Parece que é uma Constituição sem espírito da justiça. E que para alguns desses julgadores o que vale é o que eles conseguem criar de jogo interpretativo de palavras, aludindo a regimentos, a sub-regimentos, e eles vão de regimento em regimento, esquecendo o que está em questão. O que está em questão é a necessidade de justiça aplicável ao ser humano, à sociedade, ou ao meio ambiente, ou ao que seja. É simples. Qualquer pessoa sabe o que é verdadeiro e justo e praticável, mas eles conseguem torcer a lei e pecarem contra o que Deus diz em Isaías, no capítulo 10, quando diz, ai dos que decretam leis injustas. É possível escrever leis muito injustas. A Câmara Legislativa já fez milhares de leis injustas. Como também nós já escrevemos constituições que, quando não são injustas, são todavia reduzidas, são diminuídas, não cobrem tudo, ou não simplificam o processo de acesso ao direito, antes o complicam. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Então isso devia estar escrito ali na porta do STF. Isaías. Isaías 10, 1. Ai
dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem? O que vocês vão explicar? A quem recorrereis nesse dia para obter socorro? E onde é que deixareis a vossa glória, a vossa vaidade? Olha só. Nada mais vos resta fazer senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida sobre esses que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão e que negam justiça, que complicam a vida daquele que não tem nenhum poder de recorrer, buscando uma justiça que nunca lhe chega. Nunca chega pra Então, ele. meu irmão, com certeza absoluta, eu concordo com você. Justiça é uma questão, sobretudo, de bom senso. É claro que tem o chamado devido processo legal, que nem sempre ajuda a justiça, às vezes apenas é um procrastinador dela. Esses ritos. Esses quiprocós eternos. Quiprocós. É uma palavra bem bacana. Que vão atrasando o juízo. E a pessoa morre sem a justiça esperada. Sem nada acontecer. Abandonado na sua orfandade de qualquer que seja a justiça do bom senso e da verdade. E o nosso país é um dos campeões dessa maldade. Um dos campeões. Eu tenho um amigo que já foi uma das figuras mais eminentes aqui no país, nas cortes superiores, com quem eu converso com bastante regularidade, e toda hora a nossa conversa acaba voltando para isso. Ele não é um homem de culto a nenhuma lei escrita, embora ele a trate com todo respeito, como um magistrado. Mas o tempo todo eu vejo ele dizer, a lei diz isso, porém, o bom senso aplicado a essa lei nos faria decidir desse modo. No fim é isso, foi o que eu aprendi com meu pai também, que lei é bom senso. Meu pai era advogado desde criança e eu ouvi ele dizer, meu filho, tudo é bom senso. E justiça é bom senso. Injustiça é que é loucura. Mas a sanidade, a justiça e a equidade e o bom senso operam em conjunto, são a mesma coisa.